agora de identificação de funções orgânicas. Na verdade, vamos trabalhar com as principais funções que a gente tem, não são todas. Existem mais de 40 funções facilmente, e aqui a gente vai passar pelas principais oxigenadas e nitrogenadas, beleza? Então, pelo PowerPoint a gente vai acompanhando, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição de vocês no WhatsApp, né, para tirarem dúvidas, e a gente depois também esquematiza outras ferramentas para a gente se conectar sempre, tá legal? Contem comigo, estou junto com vocês nesse projeto da gente buscar aprovação até o finalzinho do ano, ok? Então vamos começar. Recapitulando, não é? A primeira função aqui oxigenada é a função álcool, ela vai apresentar o grupinho, não é? Hidroxila, que é esse grupinho OH aqui, ó. Nesse caso, ligado a um carbono sp3, que é um carbono obrigatoriamente que só realiza ligações o quê? Simples, ok? Então todo álcool vai apresentar o OH ligado a esse carbono que só faz ligação simples, independentemente com quem as realiza, tá bom? Esse carbono que só faz ligação simples, recapitulando, ele é um carbono tetraédrico, é um carbono tridimensional. Vocês percebem pela disposição que os ângulos, né, de ligação entre as quatro ligações é em torno de 109,28, 109,5. Vocês podem achar esses dois ângulos, são absolutamente normais, eles variam um pouquinho mesmo dependendo da estrutura que a gente tem, tá? A estrutura molecular. Esse carbono, muitas vezes, vai ser representado assim. As ligações, não é? Tracejadas, aqui destacadas no PowerPoint, representam uma ligação que está atrás do plano, uma representação tridimensional, enquanto essa ligação mais escurinha representa uma ligação que está indo em direção a você que é observador. Portanto, ela sai do plano, ok? Enquanto a tracejada se afasta de você, a mais escurinha se aproxima de você, que é o observador. Tá legal? Então, esse carboninho tetraédrico, que é o carbono que só faz ligação simples, obrigatoriamente para ser um álcool, a ele ligado uma hidroxila vai estar presente. Legal? Aqui a gente tem um exemplo, não é, de um composto dessa classe. Aqui eu tenho um triol, não é, que é um álcool que tem 3 hidroxilas. Vocês podem perceber que eu estou destacando as 3. E os carboninhos aqui, ó, em vermelho, tá, destacados, são todos carbonos o quê? sp3. Legal? Então, um composto como esse vai ser caracterizado pela função álcool. Um outro exemplo, aqui, não é, o carboninho, percebam, ok? Ele é um carbono sp3, é um carbono que só faz ligação simples também. Cris pode ser cíclico? Nenhum problema. Tá legal? E eu tenho aqui o álcool mais importante de todos, né, que é o etanol, que inclusive está em falta no mercado, pelo menos na forma de gel. Né? Por enquanto as outras formas não estão faltando. Né? Que não falte cerveja, pelo amor de Deus. E a gente tem 3 exemplos, ok? Esse etanol ele é muito importante, ele é o álcool presente nas bebidas, ele é o álcool combustível, é o álcool dos agentes de desinfecção, tá? Então é um álcool comercialmente falando muito aplicável, é um solvente orgânico importantíssimo. Beleza? Então fiquem espertos em relação a ele. Vamos trabalhar com muitas coisas sobre ele durante o ano. As suas reações de oxidação, não é? As suas reações de desidratação, os álcoois apresentam reações das mais variadas. Tá legal? Então fiquem espertos, no horário, no momento adequado elas vão aparecer. Aqui mais um álcool, não é? Esse álcool é um álcool que apresenta insaturação entre carbonos, apresenta ligação dupla. Cris, o que tem essa dupla aqui? Absolutamente nada. Okay? Quando eu analiso o carbono funcional, esse carboninho em vermelho, ou seja, a hidroxila continua ligada ao carbono que só faz ligação simples. Beleza, moçada? E aqui, não é? Eu coloquei uma propriedade importante dos álcoois para a gente. Os álcoois, devido à presença do grupinho OH, eles podem fazer ligação de hidrogênio intermolecular. Não é? Isso contribui para que os álcoois realizem entre suas moléculas interações consideravelmente fortes. As forças intermoleculares, a gente vai falar um pouquinho depois no capítulo de propriedades, mas são compostos, né, que apresentam essa característica. Ligam-se a si mesmo por ligações de hidrogênio e também podem interagir com a água por esse tipo de interação. Não é? Isso faz que, por exemplo, os álcoois possam se solubilizar na água, desde que a cadeia carbônica seja pequena, diferentemente dos hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio, e a gente não vai observar essa propriedade, beleza? Então, o que vocês estão vendo aí em tracejado são as interações, não é uma ligação covalente, são as interações, aqui destacado em verde claro, ó,
são as interações do tipo ligação de hidrogênio, ok? Então elas estão aqui, ó, representadas, tá legal? Os tracinhos, sem serem pontilhados, são ligações entre átomos, tá ok? As verdinhas aí que eu destaquei, interações intermoleculares. Então vocês percebem aqui, ó, que eu tenho uma molécula interagindo com outra, tá? Exatamente aqui, ó. Tá legal, moçada? Então, uma interação intermolecular importante para a gente. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre esse esquema, tá? Essa representação colorida, daqui a pouquinho ela vai aparecer para a gente em uma outra função. Então tá, vamos para a próxima função, que é a função enol, também uma função caracterizada pelo grupinho hidroxila, só que nesse caso, a hidroxila obrigatoriamente vai estar se ligando a um carboninho como esse aqui, ó, que é um carbono sp2, legal? Um carbono que faz dupla ligação com outro carbono. Isso vai me diferenciar de um álcool. Enquanto o álcool, o carbono tem que fazer simples, aqui no enol, o carbono vai fazer ligação dupla. Belezinha? Então, é assim que nós vamos caracterizar essa função. Quando a gente analisa esses carboninhos, que são carbonos sp2, esses carbonos eles vão distribuir os seus orbitais aqui, ó, orbitais híbridos, formando um triângulo, ok? Carbonos trigonais planos, portanto, são observados. E a gente só não pode esquecer, todo carbono sp2, ele apresenta aqui um orbital p, ok? Que forma com os orbitais hibridizados um ângulo de 90 graus. E esse orbital p, diferentemente dos orbitais híbridos, ele vai ser utilizado para a gente realizar as ligações do tipo pi, que vão estar presentes nos compostos que fazem ligação dupla e ligação tripla, ok? Enquanto os orbitais em amarelinho aqui, que são os orbitais híbridos, que são os orbitais do tipo sp3, sp2 ou sp, eles vão ser utilizados para a gente realizar a ligação do tipo sigma, tá legal? Então guardem isso. O orbital híbrido é usado para sigma, orbital p puro, que é esse roxinho que não é usado na hibridização, ele é usado para realizar as ligações pi, ok? Então, nós vamos aqui encontrar os orbitais híbridos se conectando frontalmente, o que dá origem à ligação do tipo sigma, ok? Então, no eteno, representando, não é um enol, mas só representando as ligações. Aqui as sobreposições frontais, elas representam nada mais, nada menos do que ligações do tipo sigma, ok? E aquele orbitalzinho P, que eu mostrei no slide anterior, aqui em cada um desses carbonos, esses orbitais se sobrepõem lateralmente, dando origem a uma ligação π, ok? Então, no final, o que eu tenho para um carbono que faz ligação dupla, são 3 ligações aqui, 1, 2, 3 ligações do tipo sigma, ok? E aqui em cima, nós vamos encontrar a ligação do tipo π, tá ok? Então, não confundam o tracinho de cima e o tracinho de baixo aqui em azul, representam uma única ligação π, viu, moçada? É porque o orbital P ele tem tanto esse lóbulo superior quanto esse lóbulo inferior aí, combinado? Então, vamos lá. Na hora da gente identificar as funções, percebam que esses carboninhos aqui em vermelho, eles são carbonos sp2 e a eles eu tenho a hidroxila ligada, ok? Aqui também um outro exemplo, carboninho sp2 e a hidroxila ele ligada. E por último, também aqui um carbono sp2 e uma hidroxila ele ligada, ok? Percebam que eu tenho também no primeiro composto esse carbono em verde e esse carboninho em verde, que são carbonos que também têm a hidroxila L ligados, mas não são enóis. Eles são álcoois porque esses 2 carbonos verdinhos que eu destaquei são carbonos sp3, ok? Então, vamos lá, continuando. Os enóis, eles são compostos no geral instáveis, eles têm uma capacidade de tautomerizar, eles em solução estabelecem um equilíbrio com uma enorme facilidade e eles se convertem em compostos de outras funções. Tá ok? Os enóis apresentam 2 tipos de tautomerização. Eu tenho a cetoenólica e a aldoenólica. No primeiro equilíbrio, eu tenho um enol, aqui em verde, esse carboninho é o carboninho sp2 funcional, e devido a uma reestruturação dentro da molécula,
enol, acabo dando origem a um outro composto de uma outra função, que nesse caso é uma cetona, ok? E há a possibilidade também do meu enolzinho aqui, ó, que eu estou destacando à direita, hidroxila ligada a carbono, que faz ligação dupla, né, sp2, eu posso dar origem, nesse caso também, a um aldeído. São funções que vão vir daqui a pouco, mas é um equilíbrio importante. Enóis são, no geral, instáveis e eles vão tautomerizar com uma relativa facilidade, ok? Gerando ou aldeído ou gerando cetona, não é? Quando gerar um ou quando gerar outro, a gente ainda vai aprender em isomeria, ok? Então, próxima função é a função fenol, também uma função hidroxilada. Percebam que são 3 funções só caracterizadas pela hidroxila. No caso dos fenóis, obrigatoriamente, eu vou encontrar a hidroxila, que é o grupinho funcional, ligado a um carbono sp2. Cris, mas nos enóis eram também, mas é diferente. No caso do fenol, obrigatoriamente o carbono vai ser um carbono de um núcleo benzênico. Então eu vou ter a hidroxila conectada a um desses 6 carbonos do anel, ok? Pelo menos uma hidroxila vai estar presente. Eu posso encontrar outras, nenhum problema, no máximo 6, claro, porque cada carbono aí já tem a sua tetravalência, ok? Obedecida. Então, todo fenol vai apresentar obrigatoriamente essa hidroxila ligada ao núcleo benzênico, tá? Nesse caso, o aromático, o núcleo aromático mais importante para a gente. Uma característica importantíssima dos fenóis é que os fenóis, eles são ácidos orgânicos. Eles têm uma habilidade, né, de liberar H+, em meio aquoso. Quando um fenol, não é adicionado à água, ele perde esse H+, que está em amarelo, não é? Dando origem a essa base conjugada, que é o ânion, ok? E liberando, portanto, H+, em solução. Tá legal? Então, essa característica dos fenóis tem que ser destacada nesse momento, porque pode ser que em uma ou outra questão você já encontre isso. Fenóis são ácidos dentro da química orgânica, tá ok? E esse pedacinho, não é, negativo aqui, ó, que é a base conjugada do meu fenol, essa base ela pode estabelecer ressonância. Isso quer dizer que você pode deslocalizar carga dentro da sua estrutura molecular. Tá ok? Nesse ânion, essa carga negativa, é, que é produzida aqui após a ionização do fenol, essa carga negativa, percebam que ela vai, ora sendo encontrada em cada uma dessas posições que eu estou destacando. O que isso quer dizer? Que esse excesso, de elétrons aqui presentes no oxigênio, na primeira figura, esse excesso de elétrons, ele vai se dispersar por toda essa estrutura. Então, deslocalizando carga, eu diminuo minha reatividade e, obrigatoriamente, aumento a minha estabilidade. Tá legal? Então, uma propriedade importante no caso dos fenóis. Aqui, só destacando algumas representações, algumas identificações. Percebam que aqui, ó, essa hidroxilinha verde está ligada nesse carboninho do anel, portanto caracterizando o fenol, ok? E eu tenho também um outro oxigênio aqui embaixo que vai caracterizar outra função. Isso aí é um enol para a gente, beleza? Aqui mais mais fenóis, né? Aqui eu tenho um carbono funcional, aqui outro carbono funcional. Então, eu tenho fenol tanto na esquerda quanto na direita, ok? Então, todas essas hidroxilas que eu estou rachurando aqui, ó, destacando, 1, 2, 3 nesse composto, são hidroxilas fenólicas, tá legal? Beleza. Agora, muito cuidado, moçada, só para a gente fechar essa parte das funções hidroxiladas. Percebam que aqui, ó, eu tenho uma hidroxila ligada a esse carbono, isso vai caracterizar um enol. Hidroxila ligada a carbono faz dupla, mas não é aromático. Aqui, uma hidroxila ligada a um carbono faz dupla, mas um carbono de um núcleo benzênico, fenol, ok? E aqui eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono sp3, um carbono que só faz ligação simples, caracterizando, portanto, um álcool. Beleza? Então, fiquem espertos. A gente tem essas 3 funções hidroxiladas, que são as principais funções para a gente. Então, vamos lá. Dando continuidade.
Agora a gente vai identificar éteres, é uma função muito rápida de ser identificada. Não é? Eu vou encontrar obrigatoriamente oxigênio entre carbonos, é assim que a gente o caracteriza. Não é? R vai representar para a gente na química orgânica um grupo carbônico qualquer. Ok? Então eu vou ter R à direita, R' à esquerda. Esses grupos R's eles podem ser iguais ou diferentes, tá bom? Não vai fazer a menor diferença. Só que obrigatoriamente o carbono ligado ao oxigênio, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser um carbono carbonílico, tá? Ele não pode ser carbonila para que o éter seja caracterizado. Tá legal? Então vamos ver se a gente encontra éter aqui na minha estrutura. Gente, onde tem heteroátomo tem função, tá ok? Pode ser que existam funções dentro de uma estrutura que a gente não conheça, é absolutamente normal, mas as principais, não é? Com certeza a gente vai saber. Aqui, ó, eu vou destacar os éteres para a gente, ó. Oxigênio entre carbonos, em amarelo, oxigênio entre carbonos aqui, aqui também, no ciclo de baixo, tá ok? Esses 4 oxigênios aí, eles vão caracterizar éteres, tá legal? Os outros oxigênios vão caracterizar outras funções. Aqui, ó, que nós já aprendemos, ó, em verde, álcool, 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 deixe-me ver, aqui tem mais hidroxilas alcoólicas, ó, e fechamos a princípio as funçõezinhas, opa, quase comi mosca aqui, ó, um oxigênio também de um éter. Tá legal? Então, muitas vezes a gente vai encontrar um composto multifuncional como esse, grande, cheio de heteroátomos, e a questãozinha vai pedir para a gente identificar algumas funções. Tá legal? Mais tarde eu vou fazer alguns exercícios desse tipo. Bem, éteres sofrem um tipo de reação importante para a gente. Dentro do capítulo de reações no final do ano, a gente vai falar muito sobre isso, que é a reação de desidratação dando origem a eles. Não é? Os álcoois, que são compostos que nós já vimos, eles têm a capacidade de desidratar intermolecularmente, quer dizer que 2 moléculas de álcoois, não é? Vão se combinar, essas hidroxilas destacadas em amarelo, não é? Se combinam, produzem água como subproduto, tá? Essa água está representada aqui na reação de baixo, mas foi omitida na reação de cima. E em ambos os casos, as hidroxilas se combinam, não é? Dando origem aqui à água como subproduto. E percebam, não é? Que eu tenho o éter como produto final. Não é? Aqui, ó, oxigênio entre carbonos, oxigênio entre carbonos. Tá? Então, álcoois, ao serem desidratados na presença de ácido sulfúrico e a temperaturas moderadas, 140, 135 graus, vão dar origem a éteres. Tá? É uma reaçãozinha que a gente vai desenvolver mais à frente, né, em termos práticos e compará-los a outras possibilidades em temperaturas mais altas, mas é uma reação que nesse momento já vale a pena a gente guardar. Combinado? Então, vamos dar prosseguimento. Vamos lá, continuando. Próxima função é a função aldeído, não é? De agora em diante a gente vai encontrar um grupinho muito importante que vai aparecer em aldeídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos, amidas, aletos de acila, anidridos ácidos e por aí vai. Tá? É um grupo muito importante dentro da química orgânica, é um grupo que tem uma reatividade fantástica e é usado em vários momentos. Aqui nós vamos encontrar o grupinho carbonila, que é o carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, ok? Esse carbono, não é? E esse oxigênio, eles estão hibridizados sp2, tanto o carbono quanto o oxigênio e nitrogênio para a gente, eles vão obedecer à mesma lógica da hibridização. Carbono, oxigênio e nitrogênio, só fazem ligação simples, são hibridizados sp3. Carbono, oxigênio e nitrogênio, que fazem ligação dupla, são hibridizados sp2. E carbono e nitrogênio, porque o oxigênio não faz tripla, eles vão, ao realizarem ligação tripla, serem hibridizados sp3. Desculpa, sp, ok? Então guardem isso. Os aldeídos eles vão apresentar sempre esse grupinho, que é o grupinho C+O, ligado a hidrogênio, ok? Na extremidade de uma cadeia carbônica. Então, esse grupinho C+OH vai ser sempre ponta, gente, ok? E aqui sim, eu vou falar um pouquinho mais sobre aquele desenho que apareceu antes. Essa figurinha é chamada de mapa eletrostático.
e ele vai mostrar a concentração de carga para a gente dentro de uma molécula ou dentro de um grupo específico. Nesse caso, eu tenho um mapa eletrostático do metanal, ok? Que é o aldeído mais simples. Eu tenho aqui, não é, esses dois hidrogênios, perdão, aqui o carbono e essa bolinha aqui, né, em vermelho seria o oxigênio. Então eu percebo, não é, a diferença de coloração. Onde há uma coloração mais avermelhada, isso indica que eu tenho uma concentração de carga maior, mais intensa. Então, devido à maior eletronegatividade do oxigênio, quando ligado ao carbono, o oxigênio atrai para si densidade eletrônica, conforme a gente está vendo nesse mapa. Então, quanto mais vermelha uma região, mais, né, elétrons se concentram naquela região. Então, eu percebo aqui que essa carbonila vai ser uma região onde o oxigênio está caracterizado, não é, por uma carga negativa em excesso, ok? E o carbono ele vai ser deficiente em elétrons. Isso quer dizer que o carbono, nesse caso, se torna uma região muito suscetível a algum tipo de ataque de outras espécies negativas. Não é? Se eu sou positivo, deficiente em carga, não é? Outras espécies que têm um excesso de carga comigo podem interagir. Então, por isso, essa reatividade importante da carbonila. O carbono está positivo e, além do mais, não é? A geometria desse carbono vai favorecer muito esse ataque, tá? Porque o carbono é trigonal plano. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de aldeídos. Não é? Percebam que eu tenho o C+O ligado ao hidrogênio nesse caso, tá? No cantinho aí, destacado. Aqui também, ó, eu tenho o C+O ligado ao hidrogênio, sempre na ponta da cadeia carbônica. E aqui também, ó, eu tenho um C+O ligado ao hidrogênio. Nesse caso, na forma de linhas, o hidrogênio foi omitido, a gente não pode esquecer que ele está aí completando a tetravalência do carbono, ok? Então, tudo destacado em verde aí refere-se à função aldeído. Aqui, ó, em amarelinho, eu tenho hidroxilas alcoólicas, não é? Nesse composto de baixo. E lá, à esquerda, aqui, ó, eu tenho já uma hidroxila fenólica, tá? E em vermelhinho, eu tenho aqui, ó, um oxigênio caracterizando o éter, que a gente, não é, falou há pouco. Tá legal? Então, de agora em diante, o que os compostos vão fazer é isso, começar a cada vez mais envolver outras funções ao mesmo tempo e a gente, né, vai identificá-las. Tá legal? Nomenclatura é uma coisa, identificação é outra. Não se preocupe em nomear compostos que tenham várias funções. Isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Ó. Próxima função é a função cetona, ela também vai ser caracterizada pelo grupinho C+O, pela carbonila, só que nesse caso, obrigatoriamente, a carbonila vai ter que estar entre carbonos. Isso quer dizer que eu vou ter um grupo carbônico à esquerda e um grupo carbônico à direita dessa carbonila. Tá legal? Esse carbono da carbonila, ele é, portanto, um carbono sempre secundário. Tá? Ele vai estar ligado obrigatoriamente a outros dois carbonos. E nesse grupinho, né, tanto o oxigênio quanto o carbono são hibridizados sp2, ok? Então aqui, ó, a gente tem alguns exemplozinhos, ó, de compostos nos quais a cetona vai aparecer, ok? Então, rachurei ali em verde. Aqui também, ó, a carbonila cetônica, não é? C+O, carbono à esquerda e à direita, não importa se eles são aromáticos ou não faz diferença. E aqui também, ó, não é uma carbonila cetônica, ok? Então, para identificar cetona, basta procurar C+O entre carbonos. Para identificar aldeído, C+O na ponta, mas ligado a hidrogênio. Cuidado para não confundi-los. Tá? No próximo tópico, nós vamos falar de ácidos carboxílicos. Juntamente com os álcoois, ácidos e álcoois são as principais funções para a gente, para as provas. Tá? Os ácidos eles são caracterizados pelo grupo carboxila. Eu vou encontrar, nesse caso, uma carbonila ligada à hidroxila e, obrigatoriamente, na ponta, na extremidade de uma cadeia carbônica para a gente. Ok? Aqui, não é? Tanto o carbono quanto o oxigênio também do grupo funcional são hibridizados sp2. Esse oxigênio e esse carbono são sp2, ok? Agora, conforme eu já citei, esse oxigênio aqui, ó, em verde, ele só faz ligações simples, ok? Isso quer dizer que esse oxigênio é um oxigênio sp2,
3, ok? Então, esse hidrogêniozinho aqui, ó, que eu vou destacar agora, em vermelho, ele é um hidrogênio que a gente vai chamar de hidrogênio ionizável, como o próprio nome da função já diz para a gente. Ácidos carboxílicos são, obrigatoriamente, ácidos, né, dentro da química orgânica. E é esse hidrogênio que eu rachurei em vermelho, quem vai ser o hidrogênio ionizável. Quer dizer que esse hidrogênio em vermelho, ele vai ser o hidrogênio liberado na forma de H+. Tá legal? Aqui eu tenho um equilíbrio estabelecido por ácidos carboxílicos, não é? Esse hidrogêniozinho aqui, ó, do grupo funcional, ele vai ser liberado na forma de H+, ele sai, não é? E é liberado para uma espécie básica, como a água, ou qualquer outra espécie numa reação, tá legal? E quando esse ácido carboxílico desprotona, ele dá origem a esse grupinho, que a gente chama de grupinho carboxilato, é a base conjugada dele, ok? Na qual eu percebo aqui a carga negativa, tá legal? E essa carga, da mesma forma que eu representei nos fenóis para vocês, ela pode se deslocalizar entre esses dois oxigênios que eu tenho aí na extremidade. Então, aqui, ó, entre esses dois Os, a carga se deslocaliza. Ora ela está nesse oxigênio de baixo, ora ela vai aparecer nesse oxigênio de cima, né, nas representações. Isso quer dizer que, na verdade, essa carga se distribui por essa região e diminui, portanto, a sua reatividade. Não é? Quanto mais eu deslocalizo carga, menos reativo eu sou. Ok? Aqui eu percebo algumas constantes de equilíbrio, ó, nessa tabelinha. Essa constante de equilíbrio Ka, ela serve para me dar a extensão de ionização de um ácido, tá? Independentemente se é um ácido carboxílico, um fenol ou qualquer ácido, não é, que eu venha a trabalhar. A constante de equilíbrio, não é, ela me dá a noção da facilidade com que a espécie libera ou produz H+ no meio. E aí a gente já pode fazer uma relação que a gente vai destrinchar mais no capítulo de propriedades. Quanto maior for o Ka, mais facilmente o ácido produz H+, ok? Então, maior é o meu caráter ácido. Quando eu comparo esses três ácidos na tabela, eu percebo que o ácido metanóico ele tem um maior Ka. Isso quer dizer que dentre os três, metanóico, etanoico e benzoico, ele é o mais ácido, ok? E eu percebo aqui que entre esses três ácidos, o ácido mais fraco é o ácido etanóico. Ok? 1,8 vezes 10 a menos 5 é o menor, né, dos três valores que estão na tabela. Beleza? Então, essa constante de acidez ela vai servir para isso, para que a gente possa fazer uma quantização desse caráter ácido. Tá? Então, aqui vamos identificar obrigatoriamente C-O-OH na extremidade. Ok? Ó, C-O-OH na extremidade. Esse aqui é o ácido benzoico, inclusive é o ácido que estava na tabelinha agora, 6,3, né, vezes 10 a menos 5, o Ka dele. E aqui eu tenho, né, um ácido carboxílico, ok? Aqui, ó, dois grupinhos, né, ácido na mesma estrutura. Nenhum problema, tá legal? Então, os três compostos referem-se à função ácida. Então, guarda, ácidos carboxílicos, esse grupinho vai aparecer para a gente sempre, tá legal? Então vamos lá, moçada, continuando, ok? Os ácidos estão aí caracterizados. Vamos lá. Próxima função é a função éster, né? Ácidos e ésteres são muito parecidos estruturalmente, não são iguais, mas se assemelham muito. No caso dos ésteres, obrigatoriamente a gente vai encontrar aqui a carbonila ligada a um oxigênio, ok? Bem semelhante a um ácido, mas o que vai diferenciar os dois é exatamente esse pedacinho aqui, ok? Enquanto no ácido eu tenho um hidrogênio no lugar desse R', no caso dos ésteres, a gente vai ter carbono na sequência. Então, no mínimo, um carbono à direita desse oxigênio sp3 a gente vai encontrar. Tá legal? Então, ésteres e ácidos são parecidos, mas não são iguais, ok? Aqui, eu tenho um carbono sp2, tá? Da mesma forma que todos os outros carbonílicos. Agora, fiquem espertos aqui, ó. A diferença estrutural é mínima. Enquanto o ácido eu tenho o hidrogênio, no éster eu vou encontrar obrigatoriamente um grupinho R qualquer. Tá? Essa cadeia carbônica ela pode ser de diversas formas diferentes. Mas no mínimo, um carboninho aqui no lugar desse hidrogênio vai ser
inserido, tá legal? Então é assim que a gente diferencia ácido de éster. O ácido tem o C+OOH, o éster tem o C+OO e mais carbono em sequência, não interessa quantos mais são, tá legal? Então a troca é simples quando a gente analisa no papel. O hidrogênio sai, uma cadeia entra e a função deixou de ser ácido, passou a ser éster. Tá? No caso, não é, dos ésteres, a principal forma de nós obtermos esses ésteres e é a principal reação orgânica que a gente obrigatoriamente vai ter que carregar para as provas é a reação de esterificação. Não é? A esterificação de Fischer, na qual um ácido e álcool reagem entre si, dando origem a éster mais água. Ok? Essa reação é uma reação em equilíbrio. Tá? Por enquanto vamos falar só do sentido direto, o sentido inverso a gente vai se preocupar com ele depois, mas eu percebo aqui ó, que um éster ele pode ser obtido a partir de um ácido carboxílico. Não é? Então aquela troca que eu mostrei anteriormente, ela não é o acaso. Tá? Ela acontece em uma reação orgânica muito importante. Então um ácido e um álcool vão reagir de tal forma que, não é? Que ó, o OH do ácido e o Hzinho do álcool se combinam, dando origem à água como subproduto. Isso aí não vai nos interessar, tá? Mas eu percebo aqui ó, que o ácido carboxílico em verde forneceu esse pedaço, enquanto esse pedacinho vermelho aqui ó, ele vem do meu álcool, tá legal? Então quando eu faço uma reaçãozinha de dupla troca aqui no papel, ok? Eu obtenho um éster como produto final da minha reação. Essa esterificação de Fischer ela é muito importante para a gente, ok? Então guardem. Para quem não conhece, esse é o lagartixo, ok? Ele é um bonequinho do PJ Masks, é o único que o José tem por enquanto, tá? Ele adora o desenho e eu acabei pegando o copinho dele escondido, né? Por enquanto. Vamos lá, continuando aqui, estamos quase acabando as principais funções. Beleza, moçada? Fica atento aí, porque são importantes para a gente. Então vamos lá, moçada, nesses exemplos aqui, ó, identificar rapidamente as funções. Né? Ó, C+O, né? E obrigatoriamente oxigênio e, no mínimo, um carbono, né? Pós. Aqui mesma coisa, ó, C+O em forma de linhas, ok? Oxigênio e carbono em sequência, ok? No mínimo uma direita eu vou precisar. E aqui eu tenho, ó, só destacando em azul, uma hidroxila fenólica, legal? Então, já sempre que a gente puder trabalhar uma funçãozinha ou outra ao mesmo tempo, a gente vai fazer, ok? Então, identificar esses compostos, a gente vai fazer exatamente dessa forma, aqui, ó, C+O, oxigênio, ok? E mais um carbono em sequência. Aqui, moçada, ó, percebam que eu tenho na carbonila, não é? À esquerda do oxigênio é sp3, no mínimo um carbono que vai ser o carbono do C+O. Tá legal? Então aqui, ó, onde eu tenho esse hidrogênio, não é? Eu posso ter mais carbono ou não vai fazer a menor diferença, eu continuo sendo éster como função orgânica. À direita é que não pode faltar mais carbono, tá? Ligado ao carbono, ao oxigênio sp3, ok? Então, vamos dar sequência às nossas caracterizações. Agora vem as funções nitrogenadas, vou falar das duas principais, que são aminas e amidas, tá ok? As aminas são importantíssimas para a gente no estudo físico-químico. Essas aminas, elas podem ser consideradas como derivadas da amônia, tá? Que é um NH3, é uma molécula que a gente estuda muito na química inorgânica. Não é? A amônia ela apresenta um caráter dentro da teoria de Bronsted fantástico. E eu posso, no caso das aminas, não é? Encontrar aminas primárias, secundárias e terciárias. Qual a diferença entre elas? Se eu pegar um único hidrogênio, aqui ó, da amônia, e substituir por um grupo carbônico qualquer, não é uma cadeia carbônica, nós vamos ter uma amina primária, ok? Se eu substituir, não é, dois hidrogênios por dois grupos, não é, ligantes aqui, eu vou ter uma amina secundária. E se eu substituir todos os hidrogênios, né, da amônia por cadeias carbônicas, eu passarei nesse momento a ter uma amina terciária. Tá? Então, desde que eu tenha, não é, cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio, eu vou ter uma amina como função orgânica. Tá legal? Só ressaltando, destacando, moçada, não
pode ser carbonila, tá legal? Então, ligado ao nitrogênio, eu vou ter no mínimo uma cadeia, mas o carbono diretamente ligado ao N, C-O não pode ser, tá ok? Então, essas aminas, elas são bases para a gente dentro da química orgânica, não é? Usando esse parzinho de elétron aqui, ó, que eu estou destacando em amarelo, eu consigo captar, receber H+, então espécies que doam H+, doam prótons, são classificadas como ácidas. Né? Espécies que recebem prótons, no caso as aminas, elas são classificadas como básicas. Então percebam que esse parzinho amarelo, ele está aqui, ó, né? E está sendo utilizado para se ligar ao hidrogênio, né? Que foi captado na forma de H+. Então aminas são bases dentro da química orgânica. Ácidos e fenóis são ácidos, né, para a gente dentro das funções. Então, só esses três vão apresentar caráter ácido-base relevante, ok? Em meio aquoso. Tá legal, moçada? Porque senão a gente já abre demais o leque para outras possibilidades. Caracterizando aqui, ó, rapidamente, ó, olha só. Olhou para o N, você vai encontrar uma função. Se eu não tenho aqui, ó, C-O, percebam que eu não tenho C-O ligado ao N, isso é uma amina para a gente, ok? Nesse caso, uma amina primária. Aqui, ó, eu tenho nitrogênio também, não é? 3 cadeias carbônicas a ela ligadas, é uma amina terciária, ok? E aqui também, ó, eu tenho ligado a esse N, não é? Uma única cadeia, uma amina primária. Então percebam que nos 3 casos, ligado ao N, não existe carbonila, ok? Diferentemente das amidas. Para caracterizá-las, obrigatoriamente, nós vamos ter que encontrar, ó, carbonila, C-O, ligado diretamente ao nitrogênio. Então, se eu encontrar C-O ligado ao N, amida. Se eu não encontrar o C-O, amina. Brincadeirinha. Amina não. Amina não, amina não, amina não tem esse C-O aqui que as amidas apresentam. Tá ok? Então é assim que nós vamos caracterizá-la. C-O ligado ao N. Aqui, ligado ao nitrogênio, não é? Eu posso ter mais grupos ligantes ou não, podem ser hidrogênios, isso não vai diferenciar em nada a nossa caracterização. Tá legal? Aqui percebam, carbono e oxigênio estão fazendo dupla, estão hibridizados, sp2, ok? E esse nitrogênio aqui do grupo funcional em verde, ele só faz ligação simples. O que isso quer dizer? Que obrigatoriamente ele é um nitrogênio hibridizado sp3, beleza? Então, da mesma forma que as amidas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias. Aqui, apenas caracterizar. Nomenclatura, nós vamos dar apenas as amidas primárias. Nomear a amida secundária e terciária é uma coisa muito complexa, tá? E não faz parte do nosso universo de estudo, tá ok? Pode ficar tranquilo, você não vai achar amida secundária e terciária para nomeá-las. Mas a diferença entre elas, percebam que não é quanto ao número de cadeias ligadas ao N, mas sim quanto ao número de carbonilas ligadas ao N. A amida primária tem uma carbonila, a amida secundária tem 2 carbonilas ligadas ao N, e a amida terciária, ela vai ter, nesse caso, 3 carbonilas ligadas ao N. Então, a diferença entre as amidas é quanto ao número de carbonilas, não quanto ao número de grupinhos ligados ao N, ok? Então, aqui caracterizando, ó, a função, eu tenho uma amida cíclica aqui, ó, C-O ligado ao N, ok? Amida. Próximo, ó, olhou para o N, moçada? Tem C-O? Tem. Amida. Fechado? Olhou para o N? Tem C-O? Tem. Amida. Olhou para o N? Tem C-O? Tem. Amida. Ok? Aqui a gente tem, ó, em amarelo um ácido sulfúrico aparecendo para a gente, ok? E essa funçãozinha azul não é uma função que a gente vai trabalhar, é uma função orgânica sulfurada, uma função orgânica na qual o enxofre aparece, mas aqui seria um tioéter, ok? Seria um oxigênio entre carbonos, dando origem a um éter. Nesse caso, o enxofre entre carbonos, tioéter. Tá? Então, quando o enxofre aparecer, tio vai ser um prefixo que vai caracterizar tudo isso. Tá legal? Mas isso a gente não vai
falar muito dessas funções, ok? Como eu disse, existem mais de 40. Se a gente pegar as que tem enxofre, as que tem fósforo, não é? A gente começa a entrar num universo um pouquinho diferente, ok? Então, para caracterizar essas funções, a gente vai fazer exatamente isso. E, não é? Já quase fechando, a função aleto orgânico, ela vai ser caracterizada por elementos da família 7A halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Vão estar presentes ligados a carbono. E nesse caso, não é? Nós temos 3 classes dentro da própria função. A gente tem, não é, o Rx, esse X caracteriza qualquer um dos 4, flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Se esse X estiver, né, ligado a uma cadeia carbônica qualquer, não é, um grupo alquila, a gente vai dizer que existe um aleto de alquila. Se esse X estiver ligado a um C-O, a uma carbonila, nós vamos dizer que esse aleto é um aleto de acila. E se esse X estiver ligado a um núcleo benzênico, nós vamos dizer que ele é um aleto de arila, tá? Esse ar aqui indica aromático, tá? Então, qualquer um dos 3 seria um aleto, mas aí há a possibilidade de uma questão trabalhar com a divisão de classes dentro da própria função, tá ok? Então, são essas possibilidades que a gente vai encontrar. Identificar, gente, é a única função onde esses elementos vão aparecer. Tem elemento da família 7A ligado no carbono, pá, direto, um aleto, ok? Aqui, ó, flúor, tá? Vai caracterizar um aleto orgânico para a gente, tá legal? Flúor, bromo, cloro ou iodo, quaisquer desses elementos vão dar origem, né, à função aleto, tá legal? E aqui, ó, em outras cores, a gente vai ter cetona em amarelinho, ok? Eu vou ter um ácido carboxílico aqui em vermelho, tá legal? Eu vou ter um éter, opa, deixa eu mudar a cor. Eu vou ter aqui um éter em azul, ok? Eu vou ter aminas aqui, ó, em laranja, tá legal? Então, eu tenho, nesse caso, um composto multifuncional. São várias funções orgânicas presentes, né, nesse exemplo aqui de baixo à esquerda, tá ok? Então, não é? Só para recapitular, fechando nossa aulinha de hoje, eu tenho aqui uma tabelinha, né, que foi fragmentada em 3 partes, são 3 slides, esse aqui é só o primeiro. Então, eu tenho aqui em cima, ó, a função orgânica, ok? Então, destacando aqui para vocês em amarelo, eu tenho a função orgânica, as principais, inclusive aqui aparecem algumas que nós não trabalhamos, não se preocupe. Eu tenho a função, não é? A característica que vai identificar cada uma dessas funções, não é? Uma representação genérica para essas funções que vocês podem encontrar e alguns exemplozinhos, inclusive com a própria nomenclatura, que vai ser o tópico da nossa próxima aula, tá ok? Então aqui álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido, éster e éter, ok? Nessa tabelinha. Na próxima, a gente tem um aleto, ok? O aleto orgânico, cloreto ácido, que é o aleto de acila, tá? A gente tem aminas e amidas, nitrila, que não foi caracterizada, tá? É o grupinho C-tripla-N, tá ok? A gente tem aqui os nitrocompostos, nos quais eu vou encontrar o NO2 ligado a carbono, tá? Aqui, ó, NO2. Nós vamos falar desses compostos dessa função lá no finalzinho do ano, na nitração, que é uma reação que vai acontecer nos anéis aromáticos, tá? Principalmente no benzeno, uma reação importante. Anidrido ácido, a gente vai falar um pouquinho dele também. Ele vem da reação de desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos, da mesma forma que eu mostrei para vocês que os álcoois, não é, desidratam e dão origem aos éteres, os ácidos vão também desidratar, dando origem a esses anidridos, tá ok? O ácido sulfônico vai aparecer para a gente lá no finalzinho, quando eu for falar de reação de saponificação, quando eu for falar um pouquinho de detergentes, sabões, eu vou falar um pouquinho desse ácido sulfônico, ok? Ele vem do ácido sulfúrico numa reação bem legal. Compostos de Grignard também vão aparecer para a gente no final do ano em reações orgânicas, ok? Então, é isso, moçada. Espero que vocês, né, tenham curtido, se dediquem bastante à identificação de funções. Essencialmente, nós vamos estudar isso durante o ano, as propriedades físico-químicas, não é, as reações orgânicas, as principais de cada uma dessas funções. Não é? Então, fiquem espertos, não é? Estudem bastante, o que vocês precisarem, eu vou estar à disposição de vocês sempre,
estamos juntos, ok? Nesse projeto nosso de ser aprovado em breve, ok? Então, muito sucesso para todos, grande abraço, não é? E não se esqueçam sempre, com muito carinho, que eu dedico todo esse tempo para fazer tudo do bom e do melhor para vocês. Um abraço, valeu, tchau!